Oi gente, tudo bem? Não sei se vocês viram, na semana passada eu postei um vídeo falando sobre o dia 29 de outubro, que foi comemorado o Dia Nacional do Livro. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar e de ler, então fazia todo sentido, até postei 2 resenhas de livros que eu li recentemente. E justamente por conta dessa questão dos dados que eu levantei em relação à leitura, né, a diminuição do interesse pela leitura, e eu levantei vários dados bastante significativos no Brasil e no mundo, e aí eu resolvi também fazer esse vídeo falando sobre o desafio de produzir conteúdo para um público que cada vez lê menos, que cada vez tem menos foco, menos atenção, e ao mesmo tempo tem uma dependência das redes sociais, né? Na verdade, quando as redes sociais foram criadas, a expectativa era realmente provocar uma maior socialização, uma facilitação das relações à distância, mas por outro lado, o que a gente percebeu, e principalmente que foi acentuado com a pandemia, foi a dependência das redes sociais, mas um afastamento de fato das relações. Então isso acaba sendo bastante preocupante, principalmente para os jovens e adolescentes. Se por um lado as redes sociais geram um estímulo externo alto, elas acabam criando como se fosse uma ruptura, né, com o nosso interior. O que o comportamento, né, estudado das redes sociais causou foi um grande panorama, digamos, do que é certo e do que é errado, acentuou as nossas questões de julgamento, mas, por outro lado, também colocou padrões bem altos de comportamento e rigidez, que muitas vezes acabam levando à ansiedade, à insatisfação, à baixa autoestima, principalmente se nós pegamos as faixas mais jovens, que ainda têm personalidades em desenvolvimento. E isso porque, se nós pensamos qual é o que as pessoas refletem em redes sociais, é sempre o melhor, o que há de mais bonito e mais importante na nossa vida. E por outro lado, são altos padrões de comportamento, de ética, de possibilidades que muitas vezes na nossa vida real a gente não tem. E isso acaba fazendo com que seja gerada uma grande insatisfação, e isso se torna um círculo vicioso. Eu quero estar em um certo patamar onde eu não estou, eu continuo fazendo o possível para estar dentro dos padrões inalcançáveis, e aí eu acabo ficando mais insatisfeito ou insatisfeita porque eu não tenho essa possibilidade, ou eu não alcanço esse padrão que é desejado como certo ou como almejado por todos. A minha aceitação nas redes sociais acaba se tornando relevante por meio dos likes, e muitos jovens acabam confundindo essa aceitação inclusive com afeto, que é uma fase de bastante necessidade de se afirmar, de desenvolver autoestima. Então os likes acabam trazendo o afeto, os dislikes acabam trazendo o distanciamento social. E esse é um grande foco do que está sendo estudado hoje por conta dos resultados após a pandemia e a influência das redes sociais nas pessoas. Não é novidade que a gente tem ouvido falar muito e lido muito sobre a questão da saúde mental das pessoas ter sido muito afetada durante a pandemia, somente pela convivência social. E se vocês pensarem no meu vídeo anterior, eu falei muito da questão
do letramento digital, de que os jovens, que nós falamos hoje, os nativos digitais não têm letramento digital. Então eles não sabem fazer buscas, não sabem compreender o que eles leem em rede social, não sabem distinguir opiniões e formar suas próprias opiniões, ou valorizar o que é mais ou menos afim, ou certo ou errado, ou enfim. Então, o fato das pessoas serem nativas digitais não quer dizer que elas tenham esse letramento. E isso também ajuda a reforçar esse padrão vicioso das redes em geral. Em 2022, a rede social mais utilizada no Brasil tem sido o WhatsApp, seguido do YouTube, depois do Instagram, do Facebook e do TikTok. E finalmente, lá em 7º lugar, o LinkedIn, como rede que também tem um acesso talvez um pouco mais limitado, porque ela tem um perfil mais corporativo. Enquanto que no mundo, a gente sabe que o Brasil está entre é o terceiro país que mais usam redes sociais no mundo, os outros países utilizam mais Facebook, YouTube, WhatsApp e finalmente, mais para baixo da lista, o Instagram. E não para por aí, todos os dias nascem novas redes sociais. Eu estava lendo uma matéria que fala das 16 novas redes sociais que podem vir a se tornar um boom nos próximos meses, porque as pessoas acabam cansando daquele padrão, as pessoas acabam cansando de quem são as suas conexões. Então, vejam que tudo isso acaba gerando, de certa maneira, também mais estresse e mais ansiedade, porque as pessoas têm que escolher para onde vão. Enquanto que quando você se relaciona com o outro, né, você acaba limitando um pouco mais isso no mundo ao vivo, real, né? Enquanto que na rede social você pode ter inúmeras redes dentro do seu telefone celular. Nos últimos anos, nós tivemos uma tendência de comportamento identificada, principalmente entre os jovens, que a sigla é FOMO, e significa Fear of Missing Out, que é uma certa ansiedade, o medo causados pela sensação de você estar perdendo alguma coisa. E isso denota o caráter viciante que tem as redes sociais. Ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de mencionar a importância, principalmente depois da pandemia, né, a importância que as redes sociais têm para o mundo dos negócios, né, para o mundo corporativo. A velha máxima, se você não é visto, você não é lembrado. Então, qualquer pessoa que tenha um negócio, que trabalhe em uma empresa, tem que ter uma certa presença social. É raríssimo você encontrar pessoas que não tenham presença social. E o que isso significa? Que você, de alguma maneira, você tem que se manter relevante, gerando conteúdos nas redes sociais. A gente também tem que pensar, quando pensamos como negócio, a gente também tem que pensar que, apesar de termos inúmeras redes sociais, a gente vai ter que escolher a que melhor se adapta ao nosso negócio. Então talvez a sua marca esteja mais presente no Facebook, talvez no Instagram, talvez no LinkedIn, talvez você, como eu, faça vídeos no YouTube, mas o que importa disso tudo é que cada uma dessas redes sociais, ela tem uma natureza diferente e ela tem uma linguagem diferente para você se comunicar com o público que você quer atingir. Qual é a grande questão? Como você faz para você manter esse relacionamento com esse seu cliente, com essa sua audiência, com esse seu público, pensando que as pessoas cada vez leem menos, cada vez têm menos atenção, cada vez há mais oferta de conteúdos e que você tem que estar relevante e mantendo conteúdos o tempo todo. Então isso demanda um tempo exaustivo de estudo, um tempo exaustivo de preparo, você tem que ser bastante seletivo e ao mesmo tempo, como você consegue passar essas informações no menor tempo possível, pensando que um Reels de Instagram tem 1 minuto de duração
E se você coloca um texto, as pessoas não leem o texto. Então, quando eu passo isso para, por exemplo, o mundo da educação, eu imagino que há muitos desafios para os professores. E isso é um desafio para quem gera conteúdos, né? Principalmente para quem vende serviços, porque para quem vende produtos, eventualmente você mostra o produto. Mas e para quem vende serviços, cujo valor você só vai ver no médio e longo prazo, né? Como é o caso da educação. Eu realmente não tenho respostas para todos esses questionamentos, mas eu acho que as dificuldades daqui para frente vão ficar maiores, com cada vez saindo mais redes sociais, mais dispersão de frentes e lugares para trabalhar a questão de conhecimento. Mas eu acho que, por outro lado, também isso reforça o papel de facilitadores que os professores, né, e os educadores têm em geral, para realmente trazer mais o ponto de vista da análise crítica, do que é relevante, do que não é relevante para a sua vida, de onde você coloca a sua atenção, o que tira a sua atenção e que não é importante,